Então, meus irmãos, na aula passada, nós vimos um pouco sobre a questão da vida, como era a vida no Novo Testamento, né? Ali dentro do Império Romano, como é que eles viviam, o que que eles comiam, como eles se vestiam, a questão de como eles andavam, várias situações aí que a gente pode, quando se deparar com alguns textos do Novo Testamento, aí a gente sabe mais ou menos a ideia, tá? Bem, hoje a gente vai começar a falar sobre a questão do aquele ambiente religioso lá no Novo Testamento. Então, como é que era a questão da religião ali no Império Romano? O que que eles criam? Quais os deuses? Essa questão de Grécia e Roma, porque Roma tinha os seus deuses e Grécia tinha os seus deuses, né? A gente chama isso de panteão. Então, o panteão é o conjunto dos deuses. Então, o panteão grego significa os deuses dos gregos. E a gente fala panteão romano, são os deuses dos romanos, tá? Então, a questão religiosa. Então, vamos lá. Então, a gente começa aqui com essas perguntas, só para a gente dar um norte aí. Então, quais eram as crenças e práticas religiosas esotéricas, mitológicas, supersticiosas, filosóficas entre os pagãos no período greco-romano? Como se desenvolveram as instituições e as crenças judaicas do Antigo Testamento para os tempos do Novo Testamento, né? Então, o que que passou do Antigo para o Novo Testamento? E de que modo se combinaram o meio ambiente pagão e o meio ambiente religioso dos judeus, em contribuição para o nascimento do cristianismo? Então, não esqueça, judaísmo é uma coisa e cristianismo é outra, tá? O cristianismo, ele surge de dentro do judaísmo, tá? Então, a gente precisa estar atento nisso aí, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai começar a falar sobre a questão do paganismo, né? Como é que era essa questão do paganismo lá na época do Império Romano, né? E aí a gente tem que falar um pouco sobre essa questão da mitologia. Mitologia, o que que eles criam? Essa questão dos deuses. E só lembrando que quando nós falamos lá nas primeiras aulas, você lembra que quando Roma conquista a Grécia, o que era para Roma ter feito? Era para Roma ter acabado com toda a cultura da Grécia e implantado a sua cultura, né? Então, isso não aconteceu. Na verdade, Roma, ela incorporou a questão dos gregos. Então, o mundo naquela época, ele era misturado, né? A gente chama isso de sincretismo. Então, o que que é o sincretismo? É a mistura das coisas. Então, por isso que a gente fala que o mundo era greco-romano. Então, tinha coisa dos gregos e tinha coisa dos romanos, tá? Então, a gente vai começar falando um pouco dessa questão de mitologia, né? E queira ou não, essa questão mitológica dos gregos lá, ela influencia na questão do Novo Testamento, tá bom? Então, o Deus Supremo do panteão grego, ou a hierarquia das divindades, era o Zeus, tá? O Zeus, ele era filho do deus Cronos. Ah,
Cronos, que arrebatara o governo do mundo das mãos de seu pai, Urano, canibal que era, devorava seus próprios filhos conforme iam nascendo. Então, olha só, por que, que a gente vai ver isso? Porque era a maneira que eles acreditavam. Então, eles acreditavam em Zeus, né? Zeus tinha um pai chamado Cronos, e Cronos tinha um pai chamado Urano. Urano. Então, toda essa história eles conheciam, tá? Então, claro que a gente não vai estudar mitologia grega, mas dá uma noção aqui para nós, né? Então, olha só, o pai de Zeus, que era Cronos, ele era filho do Urano. Todavia, a mãe de Zeus salvou o seu infante ao entregar a Cronos uma pedra envolta em cobertores infantis para que a engolisse. Então, essa é a história, né? Quando você estuda a história de Zeus, você vê que o pai dele comia os filhos. Então, a mãe dele deu uma pedra para o pai comer, né? E assim salvou o Zeus. Ao atingir a idade adulta, Zeus derrubou seu pai e dividiu os domínios daquele com os seus dois irmãos. Ok, então continuando. A questão de Zeus é que ele foi salvo pela mãe, e aí quando ele cresceu, ele derrubou o pai dele e dividiu todo o domínio com seus dois irmãos. Quem era o irmão dele? Um era o Poseidon, que passou a governar os mares, e o outro irmão de Zeus era o Hades, que se tornou o senhor do mundo inferior, ou mundo do caos, né? Então, olha só, você já ouviu falar no Hades? O que é o Hades no Novo Testamento? Lá Jesus fala do rico É o inferno, né? Já me dizer que é o inferno. Foi? onde É o Jesus inferno. fala do rico e Lázaro. Hades foi a palavra que eles traduziram para inferno. Então, inferno no grego, na língua grega, é Hades. Mas quem era Hades? O Hades, ele era o irmão de Zeus. Ele era um deus. Então, veja como a mitologia ela influencia a questão do Novo Testamento. Entendeu? Então, como é que funcionou? Quando eles quiseram falar dessa questão do caos, de um lugar, eles usaram a palavra Hades. Então, lá no mundo, eles entendiam bem quem era, né? Agora, seguindo a história aqui. Claro que isso é uma mitologia, tá? Isso não é uma história verídica, mas era, na época, era o que eles acreditavam, né? O próprio Zeus fosse a governar os céus, os deuses tinham acesso à terra, vindo de sua capital, o Olimpo, o Monte Olimpo, na Grécia. Por exemplo, você já ouviu a palavra hermenêutica? O que é hermenêutica, né? Hermenêutica é até um módulo aqui do ITG que a gente estuda, né? Hermenêutica é a arte da interpretação das escrituras, né? Mas de onde é que a gente pega essa palavra hermenêutica? Hermenêutica vem de um deus chamado Hermes. Quem era Hermes? Hermes era aquele deus que ouvia as conversas no Monte Olimpo, lá com Zeus e os outros, e ele vinha e interpretava para os homens a conversa.
Então, o nome desse deus era Hermes. E aí daí a gente pega a palavra hermenêutica. De acordo com a mitologia, Zeus era forçado a abafar ocasionais rebeliões da parte dos deuses, os quais exibiam pendores perfeitamente humanos de paixões e concupiscências, de amor e ciúmes, de ira e ódio. De fato, os deuses seriam superiores aos homens somente quanto ao poder, à inteligência e à imortalidade, mas, por certo, não quanto à moralidade. Né? Então, os deuses lá do Olimpo, eles eram tão imorais quanto os seres humanos, dentro da mitologia grega. Um deus extremamente popular era o Apolo. Quem era Apolo? Era o filho de Zeus, inspirador de poetas, videntes e profetas, e que também realizava numerosas outras funções. Então você lembra do Apolo, né? Aparece um Apolo lá em Atos, né? Era um nome muito comum. Aliás, tinha templos a Apolo. Então, Apolo era o filho de Zeus. Em Delfos, que era uma cidade na Grécia, um templo dedicado a Apolo foi erigido por cima de uma caverna de onde emanavam vapores que o vulgo julgava ser o hálito de Apolo. Uma Todo mundo sacerdotisa assentada sob um tripé acima da abertura inalava os vapores e, em estado de transe, murmurava palavras que eram registradas e interpretadas de modo muito vago pelos sacerdotes em resposta aos oradores e inquiridores. Então veja que, no geral, as pessoas lá, eles tinham muito forte essa questão da mitologia e desse relacionamento com esses deuses, né? E aí você pensa assim, muitas dessas pessoas que elas vão então passar a ser cristãs. Então, muita influência vai aparecer, né? Vai entrar na igreja, e Paulo vai ter que tratar muita coisa, né? A religião oficial de Roma adotou grande parte do panteão e da mitologia dos gregos, né? Então, aquilo que eu falei, né? Os romanos, que era o império, ele absorveu muito da questão dos gregos, principalmente essa questão da mitologia, né? As divindades romanas vieram ser identificadas com os deuses gregos. Isso aqui é aquela questão que eu falei do sincretismo, né? Então, por exemplo, o Júpiter era o deus principal dos romanos, né? Então eles identificaram o Júpiter com o Zeus. O Zeus era o deus principal dos gregos. Outro exemplo, por exemplo, Vênus, que era o deus dos romanos, uma deusa, na verdade, né? Foi identificada com a Afrodite, que era uma deusa dos gregos. Na verdade, esse sincretismo a gente até tem aqui, né? No Brasil, né? Por exemplo, a questão de Maria, com Iemanjá, e essas coisas todas, né? Então, na religião católica é a Maria, mas lá na religião da Umbanda, Macumba, Candomblé, é a Iemanjá, né? Isso que é sincretismo. Os romanos também adicionaram certas características, como a de um
sacerdócio sobre o qual o próprio imperador atuava como pontífice máximo, o sumo sacerdote, né? Então, olha só, além dos deuses, e essa confusão de deuses gregos e deuses romanos, os romanos ainda tinham essa questão de que o imperador era um deus também, e deveria ser adorado. As características perfeitamente humanas de tais deuses destruíam a fé de muitas pessoas no panteão greco-romano. Então, a questão da fé era complicada lá nessa época, né? Então, você tinha que crer em qual Deus, né? Deus dos gregos ou Deus dos romanos, ou o imperador era o Deus. Então, era complicada a situação religiosa lá, né? Quanto a outras pessoas, entretanto, tal fé persistiu por todo o período do Novo Testamento. Esses são os cristãos. Seguindo a prática desde há muito firmada de atribuir tributos divinos aos governantes, o Senado romano lançou a ideia de culto ao imperador, ao deificar, quer dizer, tornar Deus, né, após a morte. A Augusto, imperador César Augusto, e a subsequentes imperadores que porventura tivessem servido bem como tais, né? Então, os senadores, né, eles começaram com essa também, que o imperador, quando morresse, se fosse um bom imperador, então ele deveria ser adorado e até cultuado como um deus. Elementos leais, entusiastas das províncias orientais, algumas vezes antecipavam essa deificação pós-morte. Os imperadores do primeiro século, que reivindicaram a divindade para si mesmos, enquanto ainda viviam, como esses três que a gente já viu, né? O Calígula, o Nero e o Domiciano, não foram honrados com tal distinção ao morrerem, né? Então, esses três imperadores aqui, eles falaram que eles eram deuses e queriam adoração logo em vida, né? Não era queriam esperar até morrerem, né? Então, você lembra que essa questão dos imperadores aqui, por exemplo, o Calígula, ele está na fase do Novo Testamento, só que ele não é mencionado pelos escritores, né? Ele foi bem curto o período que ele foi imperador, ele foi logo assassinado, né? E depois vem o Nero, né? O Nero ele é importante porque foi com Nero que começou a perseguição à igreja, aquela história do fogo, né? E foi com o Nero que a maioria, talvez todos os apóstolos foram mortos, né? Com exceção de João, claro, né? Então foi Nero com Nero que Pedro foi morto, Paulo foi morto e a maioria dos apóstolos, né? Domiciano foi o imperador que, na época que prendeu João na ilha de Pátimo. Então, esses imperadores, eles exigiam adoração a eles como deuses, né? Então, você imagina como eram os cristãos naquela época lá, né? A questão da fé, a questão da adoração e tudo mais. O insano Calígula, que reinou de 37, olha só, de 37 a 41. Pensa nessa data. Jesus morreu no ano 33. Então, era bem próximo
da morte de Jesus, né? 41, Paulo já estava iniciando as viagens missionárias. Então, o insano Calígula ordenara que uma estátua sua fosse levantada no Templo de Jerusalém, a fim de ser adorada, né? Então, ele queria isso, mas não aconteceu, que ele morreu logo, né? Afortunadamente, tal medida foi adiada pelo mais sensato embaixador sírio, portanto, os judeus, sem dúvida, ter-se-iam revoltado, né? Então, se ele faz isso, os judeus iam se revoltar lá, né? Nesse íntere, Calígula foi assassinado, né? Bem, o Domiciano, em 81 a 96, então veja que já é quase o final do século, é a época do Apocalipse, da escrita do Apocalipse, né? Foi o primeiro a tomar providências sérias e generalizadas para forçar a adoração de sua pessoa. Então veja que na época de João, na época de Apocalipse, a coisa estava complicada, né? Porque o Domiciano, ele exigia adoração a ele, né? E com certeza essa foi uma das razões que João foi preso na ilha, né? E outros mortos naquela época lá. A recusa dos cristãos em participar do que passou a ser tido como um dever patriótico, como uma medida tendente a unificar o peito de lealdade ao imperador como uma divindade, provocou uma perseguição que foi crescendo de intensidade. Muitos se têm, muito se tem escrito sobre a larga popularidade. Peraí. Aqui já falando da questão das religiões misteriosas, tá? Então, está dentro do paganismo ainda. Então, além dessa questão dos deuses gregos, dos deuses dos romanos, do culto ao imperador, ainda existiam essas chamadas religiões misteriosas, né? Que influenciavam a religião daquela época, né? Muito se tem escrito sobre a larga popularidade e influência das religiões misteriosas dos gregos, egípcios e povos orientais sobre o primeiro século cristão. Por exemplo, os cultos de Eleusis, Mitra, Ísis, Dionísio, da Cibele, e de inúmeros outros cultos locais. Prometendo a purificação e a imortalidade do indivíduo, frequentemente esses cultos giravam em torno de mitos sobre uma deusa cujo amante ou filho for arrebatado dela, usualmente através da morte, para ser subsequentemente restaurado. Esses mistérios também envolviam os ritos secretos de iniciação e outras cerimônias, como lavagens cerimoniais, aspersão de sangue, refeições sacramentais, intoxicação alcoólica, frenesi emocional e um impressionante Fausto, comida, né? Por meio dos quais os devotos entrariam em união mística com os deuses. Então, era bem... e essa questão da religião era uma coisa bem forte lá na época, né? O relacionamento deles com esses deuses. A igualdade social no seio desses cultos misteriosos contribuía para a atração
que exerciam. Em anos mais recentes, contudo, tem-se percebido de maneira crescente que a ausência de antigas informações sobre essas religiões, muito provavelmente, significa que não desempenham um papel dos mais importantes nos estudos do Novo Testamento. A questão que não é muito mencionada pelos autores do Novo Testamento. A gente não vê muito sobre essas religiões misteriosas que existiam lá na época, né? Ele está falando aqui. É somente já nos séculos 2, 3 e 4 da era cristã, quer dizer, 200, 300, 400 anos depois de Cristo, que chegamos a obter informações detalhadas a respeito das crenças defendidas pelos devotos desse ministério. Então, bem depois que eles começam a ter conhecimento dessas religiões que existiam lá, pelo meio do povo lá, no primeiro século. Assim sendo, apesar de ser indubitável a existência das religiões misteriosas antes do cristianismo, suas crenças pré-cristãs nos são desconhecidas, onde as suas crenças posteriores se tornaram tanto paralelas às crenças cristãs. Aliás, esse paralelismo com frequência tem sido exagerado. Mais provável é que as religiões misteriosas que tenham tomado por empréstimo certas ideias do cristianismo e não vice-versa. Normalmente, se levarmos em conta que os pagãos eram notáveis assimiladores. Veio abaixo acerca do sincretismo, ao passo que os primitivos cristãos eram exclusivistas. Está falando que essas religiões misteriosas, né, elas se misturavam muito com a questão do cristianismo. Não obstante, os paralelos geralmente são mais aparentes do que reais. E mesmo quando são reais, isso não implica necessariamente em que tenha havido empréstimo de uma coisa para outra. Por exemplo, os mitos sobre deuses que morriam e ressuscitavam não correspondiam verdadeiramente às narrativas do Novo Testamento sobre a morte e ressurreição de Jesus. Então, veja que as religiões elas tentavam imitar as coisas do cristianismo. Né? Então, no cristianismo, a gente tem Jesus, que morreu e ressuscitou, e nessas religiões sempre tinha também outros personagens, né, que morriam e ressuscitavam. Então, a questão é que essas religiões elas imitavam a questão do cristianismo. Então, imagina isso confundindo a cabeça do povo, né? Em primeiro lugar, as mortes de tais divindades não tinham cunho redentor. Outro, sim, a história da morte e ressurreição de Jesus está vinculada a um bem recente personagem histórico, ao passo que os mitos usualmente tinham algo a ver com personificações de processos vegetativos, pelo que também nada tinha a ver com o plano da história e muito menos com a história recente. Finalmente, os deuses mitológicos não ressuscitavam de modo plenamente corpóreo, mas ressuscitavam apenas em parte ou meramente reviviam no mundo inferior. Interessante isso, porque você lembra quando Paulo estava pregando em Atenas
e ele estava falando de Jesus, e de repente, quando ele fala que Jesus morreu e ressuscitou, eles pararam de ouvir, né? Porque aquilo foi algo estranho para eles, né? Essa questão de morrer e ressuscitar, isso tinha um pouco na questão dos deuses gregos, né? Mas não a questão de ressuscitar com o corpo físico, né? Então, isso é importante, né? Porque nós sabemos que quando Jesus ressuscitou, ele ressuscitou num corpo físico, claro, glorificado, transformado, né? Mas era um corpo físico. Então, isso era estranho para eles, porque os deuses que morriam e ressuscitavam, eles não ressuscitavam no corpo físico. Então, você vê o choque que isso trouxe para alguns lá, né? Quando as 14 porções constituintes do corpo de Osíris foram reunidas, ele se tornou o rei dos mortos no mundo inferior. Só mencionando aqui essa história de Osíris, né? Tudo quanto Cibele era uma deusa acho que dos gregos, pôde conseguir acerca do corpo de Atis, que é outro deus, que este não entraria em decomposição, que seus cabelos continuariam a crescer e que seu dedo mínimo se moveria. E, no entanto, a história de Cibele e Atis, que teria morrido por haver castrado a si mesmo, é algumas vezes citada rumo a um paralelo e como uma fonte originadora da narrativa sobre a morte e a ressurreição de Jesus, da parte daqueles que, por negligência, não examinam os pormenores de tal mito. Interessante que você pega um professor de mitologia, né, que ensina sobre essas coisas, eles vira e mexe, eles fazem paralelos, né, com a questão de Jesus, com a questão do cristianismo, né? Então, o que que eles tentam fazer? Eles tentam fazer o contrário, né? Dizendo que o cristianismo, né, é que imita a mitologia, né? Então, tem um Deus que morre, que ressuscita e tudo mais, né? Então, há essa confusão aí. Vamos terminar aqui essa questão aqui das religiões misteriosas, aí abro para você fazer alguma pergunta. Ver se você está entendendo isso aqui, tá? A bem da verdade, as próprias ideias de morte por crucificação e de ressurreição física pareciam abomináveis aos povos antigos, os quais sabiam que a crucificação estava reservada a criminosos e que concebiam o corpo como uma prisão da alma e como sede do mal. Se houvesse os cristãos tomado os seus conceitos por empréstimo das religiões misteriosas, bem poderíamos indagar por qual motivo os pagãos consideravam, de modo geral, o evangelho cristão como algo tolo, incrível e somente digno de perseguição. Então, veja que os primeiros cristãos, eles eram muito influenciados por essas religiões, né? E, olha, vou lhe dizer, quando eu leio isso aqui, eu penso, a comparação que eu faço é quando aquele jovem que é cristão,
e ele entra numa faculdade, numa universidade, e ele é bombardeado por coisas, né? E muitas vezes são influenciados, né? Por por essas questões, né? Mas o que que você pensa sobre isso? Você conseguiu pegar aqui o fio da meada? Quer compartilhar algo aí? Oi, Ricardo, Ou auxiliadora. não? Eu tenho uma pergunta a fazer para depois eu expor o que eu gostaria que está na minha cabeça. É, só que a gente percebe que alguma dessas práticas aí do paganismo, né, elas têm um pouquinho, a gente pode dizer assim, de que elas foram, eles também tiveram alguma base vendo o cristianismo, porque o cristianismo, não com esse nome, né, no Antigo Testamento, ele veio primeiro, né, que Deus Sim, estabeleceu aquela prática lá, né, em Levítico, como é que deveria ser as cerimônias, holocausto, né, os animais, aquela coisa toda, né, que acontecia, que a gente sabe. E a gente, que você está falando aí, me fez lembrar muitas coisas do passado. Então, eles que se baseavam, né, nessas práticas aí dos judeus, naquela época do Antigo Testamento. A gente pode dizer isso, né, afirmar isso, né? Não é isso? Uma sim, pergunta. eu penso que essa coisa realmente é de Satanás mesmo, né? Para confundir o É, povo, né? Então, você imagina lá, eles vivem num mundo pagão, onde eles adoram, conhecem deuses que morrem, que ressuscitam e tudo mais. Aí, de repente, chega o cristianismo falando que, olha, desse Jesus que morreu e ressuscitou. Aí diz, mas isso a gente já conhece, a história e tudo. Então é um ataque realmente, né? Então a religião falsa é, um, é uma barreira realmente para a verdadeira fé, né? e até hoje ela É, é, né? Porque eles se baseiam. Hoje eles estão tentando resgatar essas práticas aí, né? Dos romanos, dos gregos, para trazer para a atualidade, porque muitas coisas que você está falando aí, quem estudou seitas sabe, né? uhum, Que a gente percebe muitas práticas dessas aí, ocultismo, sacrifícios, transe, e outra coisa que me chamou a atenção foi que o homem sempre ele quer ser superior, né? Ele quer ser amado, ele quer. Isso a gente vê desde o Gênesis, né? Aí os diversos imperadores aí, né, cruéis, e eles também querem também ser amados. Então isso é uma coisa que a gente já vê desde o Gênesis, o homem querendo ser adorado no lugar de Deus. Então essa prática que estão fazendo aí não é de hoje, não é daquela época, já vinha, né, do próprio mal no coração do homem, né? é, É, verdade. então, outra coisa, então a gente pode ver que a gente vai enfrentar muita coisa aí ainda nesse mundo, se a gente ainda estiver por aqui, que vai, tudo vai culminar em querer apagar, né, o nome de Deus, né? Tudo isso é uma afronta a Deus, tudo isso a gente leva, essas práticas aí, tudo é uma, o objetivo era acabar com o cristianismo, acabar com a pessoa de Deus, como a gente vê hoje, né? É verdade. Vamos continuar aqui. Falando um pouco aqui das superstições e sincretismo, mais um pouco sobre essa questão do paganismo lá do Novo Testamento, do primeiro século. As superstições estavam firmemente entrincheiradas nas mentes da maioria do povo do Império Romano. Então, essa questão de superstição, né? É interessante, porque você sabe que o povo brasileiro, nós brasileiros, né? Agora não, que a gente é cristão,
mas essa coisa de superstição é bem enraizada, né? O emprego de fórmulas mágicas, consulta de horóscopos, olha só, todos eles faziam no primeiro século, né? E oráculos, augúrios, não sei o que é augúrios, ou predições sobre o futuro, mediante a observação, por exemplo, do voo dos pássaros, né? Então, eles olhando os pássaros voando, previam o futuro, né? O movimento do azeite sobre a água. Joga o azeite na água e você vai prever o futuro, né? As circunvolações do fígado e o uso de exorcistas profissionais, que é peritos na arte de expulsar demônios, né? Exorcistas. Todas essas práticas supersticiosas, além de muitas outras, faziam parte integrante da vida diária. Então, eu falei do brasileiro, mas lá, na época, era muito mais forte essa questão, né? Então, quando a gente pensa nisso, e a gente vê que o evangelho penetra nisso, muda, transforma, né? Aí a gente entende por que Paulo diz que o evangelho é o poder de Deus para salvar, porque tinha que ser algo bem de Deus mesmo para tirar pessoas dessas superstições, né? Aí falando dos judeus, os judeus eram numerados entre os exorcistas mais avidamente procurados, em parte porque julgava-se que somente eles eram capazes de pronunciar corretamente o nome magicamente potente de Yahvé, né? Nome hebraico traduzido por Senhor. Então, você já ouviu aquela história, né, que os judeus não pronunciam o nome, né, o chamado tetragrama sagrado, né, o nome de Deus, e o povo, por causa disso, eles achavam que os judeus tinham algum tipo de poder por causa disso, né? Ou que só eles sabiam pronunciar o nome de Deus. Mas, na verdade, os judeus não pronunciavam com medo de ferir acho que o segundo mandamento, né? Não tomar o nome de Deus em vão. A pronúncia correta, está falando do nome de Deus, né? Juntamente com a ideia de algo secreto, segundo se pensava, seria necessária para a eficácia de qualquer encantamento. Então, veja que, como os judeus não pronunciavam, quem via de fora achava que eles tinham algum poder, alguma coisa em relação a isso. Na prática, apodada de sincretismo, o povo comum simplesmente fazia a mescla de diversas crenças religiosas com práticas supersticiosas. As prateleiras para ídolos existentes nas residências eram atulhadas de imagens de aves, cães, crocodilos, besouros e outras criaturas. Então, se você entrasse na casa de um pagão na época lá do Império Romano, você ia ver uma série de imagens de ídolos, de deuses lá dentro das casas. Então, era bem forte isso. Né? Ok? Aí, dentro disso, surge, então, uma falsa religião, uma filosofia, que, inclusive, vai influenciar muito os autores do Novo Testamento, que vão falar contra isso, né?
que é o chamado gnosticismo. Então, o contraste dualista concebido por Platão entre o mundo invisível das ideias, já ouviu falar nisso? O mundo das ideias de Platão? Isso eu só me lembro quando fazia aí faculdade aí nas universidades, né? Aí vinha com essas histórias, né? O mundo das ideias de Platão e tudo, né? Então, o mundo das ideias e o mundo visível da matéria formava o substrato do gnosticismo do primeiro século da nossa era, e segundo o qual a matéria era equiparada ao mal, ao passo que o espírito seria equivalente ao bem. Paulo tratou muito sobre isso, essa influência, porque assim, o gnosticismo pregava, claro que não é só isso, né? Mas era a matéria é má e o espírito é bom. E o corpo, ele é a prisão do espírito, né? Então, o que acontece? Se a matéria é má, então não importa o que eu faça com a matéria, com o corpo, né? O importante é o espírito. E aí você vê quando Paulo trata, lá em 1 Coríntios, capítulo 6, sobre essa questão dos cristãos que sofreu essa influência, né? Então, eles achavam que a prostituição do corpo não tem problema, né? O importante é o espírito, né? Aí é por isso que Paulo fala lá, versículo 19, né? Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, e tal, e tal, e tal. Era por causa dessa influência, né, pregada pelo gnosticismo. Daí resultavam dois modos opostos de conduta. Então, primeiro, a supressão dos desejos do corpo devido à sua conexão com a matéria má, isso se chama ascetismo. Paulo falou isso no livro de aliás, de Colossenses, né? O ascetismo. E segundo, a indulgência quanto às paixões físicas, por causa da irrealidade e inconsequência da matéria. E aí já é libertinagem ou sensualismo, né? Então, por um lado, os ascéticos, né? Eles tentavam, como diz aqui, né? Suprimir o desejo do corpo, né? E, se colocavam naquela clausura, naquela coisa, né? E já outro lado era esse, né? Não, não, pode liberar, o corpo não interessa, o importante é o espírito, né? Então, se você observa Paulo nos livros, Paulo trata isso na igreja. E isso era tudo influência já do gnosticismo, naquela época lá. Em ambos desses casos, as noções religiosas orientais haviam corrompido as ideias originais de Platão. O conceito da ressurreição física era abominável, devido ao fato da matéria ser tida por inerentemente má. Então, aquilo que eu falei, né? Quando Paulo, porque os apóstolos, eles ensinavam a ressurreição de Jesus num corpo físico, né? E a cultura grega não aceitava, né? Porque a matéria é má. Isso era influência do gnosticismo. Todavia, a imortalidade do espírito seria desejável, podendo-se chegar a ela por meio do conhecimento de doutrinas secretas e de senhas, através dos quais
através das quais coisas a alma, por ocasião da morte, conseguiria escapar da vigilância de guardiões demoníacos dos planetas e das estrelas em seu voo da Terra para o céu. Então, olha só como era essa questão, né, que o gnosticismo. Então, eles criam, né, que a questão da imortalidade do espírito, né, mas como é que a pessoa poderia ser salva, né? Como é que o espírito dela, ao morrer, iria da terra para o céu? Então, não era a questão de sacrifício de Jesus, nada disso, né? Era através de conhecimento. Então, quanto mais conhecimento, quanto mais coisas se soubesse sobre a vida e tudo, a pessoa seria salva. Na verdade, o gnosticismo vem da palavra gnosis, que quer dizer conhecimento. Conhecimento. Né? Então, você pensa assim, né? Essa a questão do gnosticismo é lá do primeiro século, mas até hoje, há muita influência disso em nossos dias. Né? Segundo esse ponto de vista, o problema religioso não consistia na culpa humana, para a qual é preciso que se proveja perdão, né? Mas consistia muito mais na ignorância humana, para a qual era mistério prover conhecimento. Então, o gnosticismo pregava isso, né? A questão da pessoa não ter o conhecimento, esse era o problema da pessoa não ser salvo, vamos colocar assim, né? Então, não tinha nada a ver de arrependimento, de culpa, de nada, né? A questão era que a pessoa não sabia que ela precisava buscar conhecimento. De fato, o vocábulo gnosticismo vem de gnosis, termo grego que significa conhecimento. A fim de assegurar-se a pureza do Deus Supremo, era este separado do universo material e, portanto, mal, mediante uma série de seres progressivamente menos divinos, chamados éons, que se teriam emanado dele. É uma viagem que eles acreditavam. Dessa forma, uma elaborada angiologia se desenvolveu paralelamente à demonologia, né? Angiologia, a doutrina dos anjos, e demonologia, a doutrina dos demônios. As ideias gnósticas parecem ocultar-se por detrás de determinadas heresias que são atacadas no Novo Testamento. Então, muito do que os autores atacaram lá era por trás dessas questões gnósticas. Né? Existiam lá essas ideias por trás. Né? Porém, o conteúdo da biblioteca gnóstica, descoberta na década de acho que é 40, que está aqui está sumido, né? Lá no Egito, parece confirmar que não existia ainda o conceito gnóstico de um redentor celestial quando começou o movimento cristão. Ao que parece, os gnósticos tomaram por empréstimo do cristianismo, em data posterior, a doutrina de um redentor celeste, né? Aquela ideia, né, de estar copiando as coisas, né? E o cristianismo tem a ideia, né, do redentor, né? E aí eles introduzem isso na própria questão da religião deles. É interessante, porque hoje
tem muitas pessoas que são gnósticas. Eu nunca conversei com um gnóstico, não sei se você já conversou, mas eu tenho uma ideia do que passa pela cabeça dele. Gnóstico. E até ser uma tarefa para você entrevistar alguém gnóstico. No primeiro século, o gnosticismo era ainda um agregado de concepções religiosas frouxamente ligado e não um sistema doutrinário altamente organizado. Estava surgindo essa questão do gnosticismo lá, né? Ok? E aí tem a questão das filosofias, que influenciavam também essa questão religiosa lá do primeiro século, né? Os entendidos no assunto estavam se voltando para formas filosóficas mais puras. E aí vem esses dois grupos aqui que são mencionados também nas escrituras, né? O epicurismo pensava ser os prazeres, não necessariamente de ordem sensual, o sumo bem da vida. E o estoicismo ensinava que a aceitação racional da própria sorte, determinada por uma razão impessoal que governaria o universo do qual todos os homens fazem parte, é dever do homem. Você lembra que mencionado lá com Paulo, né? Os epicureus e os estoicos, né? Então, um dizia que essa questão do prazer da vida, né? A vida deveria ser vivida e tudo mais, né? E os estoicos eram aqueles que tudo era determinado tudo era na sorte, né? Todo mundo era entregue na sorte. Então, Paulo tratou com esses caras também lá, e essas falsas doutrinas, ensinamentos. Aí tinha os cínicos, antigos contrapartes dos modernos hippies, reputavam a virtude suprema como se for uma vida simples e sem convenções, rejeitando a busca popular pelo conforto, pelas riquezas e pelo prestígio social. Tinha esses camaradas aí, né? Viviam aí largados, né? Se preocupando com nada, só levando a vida. Os céticos, tendo abandonado seu relativismo, toda a esperança de qualquer coisa em termos absolutos, sucumbiam ante a dúvida e a conformidade para com os costumes prevalecentes. Né? Você sabe o que é o cético, né? O cético é aquele que não acredita em nada, né? O camarada é cético, não acredita em nada. Pode falar as coisas para ele nada dá certo, não acredita e tudo mais. Essas e outras filosofias, entretanto, não determinavam a vida de um grande número de pessoas. Né? De modo geral, as superstições e o secretismo caracterizavam as massas, pelo que também o cristianismo teve de penetrar numa sociedade religiosa e filosoficamente cultura. Como eu falei, né? A questão do evangelho, ele penetra na vida de pessoas que eram perturbadas, na verdade, né? Quanto à questão de religião, né? Era superstição, era religiões falsas, eram os deuses, né? Era uma confusão na cabeça realmente das pessoas, né?
A antiga confiança dos primeiros gregos desaparecera. O enigmático universo desafiava a compreensão, a filosofia não obtivera êxito em fornecer respostas satisfatórias, outro tanto sucederam às religiões tradicionais, os homens se sentiam inertes ante a sorte ditada pelas estrelas, as quais eram consideradas seres angélicos demoníacos. Olha só, né? Essa questão das estrelas, né? Muitos acreditavam que as estrelas eram demônios, né? Ou seres angelicais, né? A, ditavam a vida, né, das pessoas. Hoje tem isso, né? Prevalecia uma atitude de desespero ou pelo menos de pessimismo, né? Então, pessimista é aquele que nada vai dar certo, diferente do otimista. Mais importante que o meio ambiente pagão, religioso, filosófico, era o judaísmo, do qual se originou o cristianismo. Falando aqui da sinagoga, já, tá? O judaísmo. O judaísmo, tal qual era no primeiro século, teve seu começo perto do final do período do Antigo Testamento, durante o exílio assírico-babilônico. Os profetas haviam predito o desterro como uma punição pela idolatria praticada pela nação israelita. O cumprimento dessa predição curou permanentemente a nação da sua idolatria. A perda temporária do templo durante o exílio deu asa, deve ser que é um crescente estudo e observância da lei, que era Torá, o termo hebraico Torá tinha sentido mais lato de lei, também indicava instrução, ensino e a revelação divina, aludindo ora aos 10 mandamentos, ora ao Pentateuco, ora ao Antigo Testamento inteiro e também à lei oral, ou seja, as interpretações tradicionais dos rabinos do Antigo Testamento e, pelo menos, afinal de contas, ao estabelecimento das sinagogas como uma instituição, né? Então, a questão que as sinagogas elas foram importantes, né? A sinagoga ela surge no exílio, porque como eles não tinham mais o tempo, então eles formaram então a chamada sinagoga. É motivo de debate se as sinagogas tiveram origem justamente durante o exílio ou mais tarde, já no período intertestamentário, né? Então, ou a sinagoga surgiu no exílio ou a sinagoga surgiu no período intertestamentário. É bem mais provável que tenha sido no exílio, né? Por eles não terem o tempo, né? Uma conjectura razoável, entretanto, é que em face de Nabucodonosor haver destruído o primeiro templo, que é o Templo de Salomão, e haver deportado da Palestina a maioria dos seus habitantes, os judeus estabeleceram centros locais de adoração intitulados sinagogas, que quer dizer assembleias, onde quer que pudessem ser encontrados 10 judeus adultos do sexo masculino, né? Então, como eu falei, é provável que tenha surgido realmente lá no exílio, né? E para ter uma sinagoga, precisaria de 10 adultos judeus homens para se formar uma sinagoga. Uma vez instituída como uma instituição, as sinagogas prosseguiam em existência prosseguiram em existência até a reconstrução do templo Tem que sob ter um a liderança de Zorobabel. no Velho Testamento. Continuando aqui, a sinagoga típica
era um auditório retangular com uma plataforma elevada para o orador, por trás da qual havia uma arca portátil ou um nicho contendo rolos do Antigo Testamento, né? Isso aqui a gente vê nos filmes, tá? A congregação se assentava em bancos de pedra que estavam alinhados ao longo de 2 ou 3 paredes ou em esteiras e possivelmente assentos de madeira no centro do salão. Defronte de rostos voltados para a congregação, assentavam-se os dirigentes ou anciões da sinagoga. Os cânticos não eram acompanhados por instrumentos musicais. A fim de ler algum rolo do Antigo Testamento, o orador se punha de pé. Ao pregar, ele se assentava. Quando das orações, todos se erguiam de pé. Isso era na sinagoga, né? Se você reparar lá no dia de Pentecoste, né? Faça essa pesquisa. Eles estavam sentados ou eles estavam orando, né? Então, quando o Espírito Santo veio, então, se eles estavam assentados, é porque eles estavam ouvindo algum estudo bíblico. Veja isso lá. O culto típico de uma sinagoga consistia de recitação responsiva do Shema, que é Deuteronômio 6,4, né? Ouve Israel, o Senhor é o nosso Deus, o único Senhor. Esse é o texto áureo dos judeus. Eles liam isso lá. Shema é a palavra hebraica que nessa citação corresponde a ouve. E do Shemone, uma série de louvores a Deus, cânticos que muitos judeus entendiam melhor que o hebraico, um sermão e tudo mais. Tá? Havia ampla liberdade no fraseado da liturgia. A congregação inteira adicionava o seu amém no final das orações. O chefe da sinagoga selecionava diferentes membros da congregação para conduzir as recitações, ler as escrituras e orar. Visitantes competentes, por semelhante modo, eram convidados a falar, uma prática que abriu muitas oportunidades para Paulo pregar o evangelho na sinagoga. Lá nas viagens missionárias, Paulo sempre procurava a sinagoga porque os visitantes eram sempre convidados a falar, e Paulo aproveitava a oportunidade, né? O chefe ou presidente eleito da sinagoga presidia as reuniões e fazia a apresentação dos estranhos. O atendente cuidava dos rolos e dos móveis, acendia as lâmpadas, soprava a trombeta que anunciava o dia de sábado, punha-se ao lado dos leitores para assegurar a pronúncia correta e a leitura acurada dos textos sagrados, e algumas vezes ensinava na escola da sinagoga. Uma junta de anciões exercia a superintendência espiritual sobre a congregação, e os membros que caíssem em erro eram punidos por meio de açoites ou de exclusão. Parece a disciplina nossa lá. Tá? As esmolas recolhidas pelas sinagogas eram distribuídas entre os pobres. Os primeiros cristãos, principalmente judeus, muito naturalmente adotaram a organização da sinagoga como um modelo básico para as suas igrejas locais. Então, veja como influenciou as primeiras igrejas a questão das sinagogas. Tá? A sinagoga era mais do que mero centro de adoração religiosa. Cada sábado, durante os dias úteis da semana, ela se tornava um centro de administração de justiça, de reuniões políticas, de serviços fúnebres, de educação de jovens judeus e de estudos
do Antigo Testamento. O estudo da Torá nas sinagogas tendia por obscurecer a importância da oferenda de sacrifícios no templo judaico, razão pela qual o rabino, o mestre da lei, começou a ultrapassar ao sacerdote em importância. Tá? Então, falando um pouco realmente da sinagoga dentro do judaísmo. Então, veja que essas coisas influenciam realmente o Novo Testamento, né? E saber um pouco, ter uma noção, nos ajuda a entender alguns textos do, do Novo Testamento, tá bom? Meus queridos, vamos parar aqui. Na próxima aula, a gente vai entrar na questão do tempo, tá? Aí, dentro ainda dessa questão do judaísmo, tá bom?